Olá pessoal, então hoje iremos falar sobre raio-x de abdômen. A gente utiliza então 4 incidências principais, que são elas: supina, né, ou chamada decúbito dorsal, ortostática, decúbito lateral esquerdo e raio-x de tórax. Primeira incidência, decúbito dorsal, o paciente fica deitado então sobre a maca e o raio incide anteriormente ao paciente. Posição ortostática, paciente de pé, né, e o raio incide então anteriormente ao abdômen do paciente. Nessa posição ortostática é muito importante, depois a gente vai mostrar, procurar por gás fora de alça e pelos níveis hidroaéreos. Tá? Uma outra posição que mostra a mesma coisa é o decúbito lateral esquerdo. Essa aqui, o paciente então deita então, com o abdômen, com o lado esquerdo para baixo, e o raio incide em forma horizontal no paciente. Para que a gente quer ver isso? A gente quer fazer essa incidência para ver, então, o gás fora de alça, ou seja, aqui está o gás entre o fígado e a parede abdominal, porque o gás sobe. Bom, e o raio-x de tórax? Também é feito em ortostática, ele complementa o exame do abdômen, porque a gente procura nele também gás livre, porque o gás tende a subir, né? O paciente está de pé, se acumular entre o fígado e o diafragma. O diagnóstico diferencial para dor de abdominal aguda é a pneumonia de base, então a gente também faz esse tipo de tórax para procurar pneumonias e também derrame pleural. Da anatomia, vamos lembrar que a gente vê tudo no raio-x, é tudo sobreposto. Então, a gente vê aqui rim direito e rim esquerdo, rim direito e rim esquerdo. O fígado, a gente consegue ver a borda aqui dele, aqui no hipocôndrio direito, o baço lá em cima do hipocôndrio esquerdo. Essas sombras aqui que ficam do lado da coluna são os músculos psoas, né, direito e esquerdo, certo? E aqui a parte óssea, né, coluna e os ossos ilíacos também. Bom, o que a gente vai procurar no raio-x? A distribuição gasosa, gás fora de alça, massa de partícula mole e calcificação. Bom, vamos lembrar da anatomia, o intestino grosso é a moldura do abdômen, ele é periférico. Né? Então, normal a gente vê o intestino grosso com um pouco de gás aqui na periferia. Tá? A gente vai ter no intestino grosso as austrações, que não se estendem de parede a parede. O delgado ele ocupa a região central do abdômen. O delgado tem as válvulas ou pregas, né, coniventes, que estendem-se de parede a parede. Tá? Bom, o paciente com dor abdominal aguda pode ter várias causas: colicistite aguda, apendicite, pancreatite, isquemia mesentérica, úlcera perfurada, enfim, várias causas. Hoje em dia, existe ainda indicação para fazer raio-x? Bom, no passado, então, na década de 70, por exemplo, só tinha o raio-x, era o que se fazia. Hoje em dia, a gente tem vários outros métodos, ultrassom, tomografia e ressonância. Então, existe ainda espaço para o raio-x no abdômen agudo? Sim, não ou talvez? Eu acho que a resposta melhor é talvez. Alguns estudos dizem que não existe mais indicação, porém, atualmente, a gente faz o raio-x, né, de abdômen agudo. Existe indicação para algumas causas, principalmente obstrução intestinal, perfuração intestinal e cálculos no trato urinário. O raio-x, por exemplo, para ver obstrução do intestino delgado, ele é indicado como um método inicial, né? Porém, a gente sabe que a tomografia é o melhor método, principalmente para avaliar as causas e as complicações. Atualmente, então, os americanos, que é pelo American College of Radiology, eles indicam o raio-x de abdômen em 4 situações: paciente com suspeita de abdômen agudo obstrutivo, abdômen agudo perfurativo, cálculos urinários e corpo estranho. O que procurar no raio-x de abdômen? O padrão da distribuição de gás, gás fora de intestino, calcificações e massas, principalmente esses dois. Então, quando tu tem um gás distribuído de maneira anormal no intestino, a gente pode ter uma obstrução mecânica de delgado ou de Crohn, certo? Ou um ilho funcional, uma dilatação não mecânica. No delgado, a causa mais comum de obstrução são as bridas, né? O que é isso? É aquele processo inflamatório pós-cirúrgico que forma aquelas aderências. Isso pode causar, então, uma obstrução no intestino. As hérnias são outras causas, menos comuns, assim como é mais raro no intestino delgado o câncer. Né? Quais são os achados? Alças em arco de ferradura. As alças de intestino delgado ficam dilatadas, parecendo arcos. Tá bom?
e elas ocupam a região central do abdômen. Aqui o cólon ocupa a moldura, tá? Então, tu vai ter essas alças em forma de arco de ferradura com os níveis hidroaéreos. Por isso é importante fazer o exame do paciente em pé, porque esses níveis aparecem só quando o paciente está em pé. Ou seja, o gás sobe e o líquido fica para baixo. Então, os níveis hidroaéreos. E o chamado sinal do empilhamento de moedas. O que é isso? São as válvulas coniventes que tu consegue ver muito bem no intestino delgado. Aqui, por exemplo, um paciente com obstrução de jejum, o paciente fez o exame de decúbito dorsal, primeira incidência, não tem nível, porque o paciente está deitado. A gente vê essas alças dilatadas e com o sinal do empilhamento de moedas, as válvulas coniventes. Esse paciente, então, fez o exame de pé, ortostático, e mostra os níveis hidroaéreos, ó, que aparece quando o paciente está em pé. Era uma obstrução de jejum proximal. Esse paciente gera uma obstrução de ilho, né? Ó, região central do abdômen é delgado, com os níveis hidroaéreos, alças em arco em ferradura, paciente em pé, né? Porque tem os níveis, tá? Aqui, paciente também com obstrução de ilho, né? Formando esses níveis hidroaéreos, as válvulas coniventes, sinal do empilhamento em moedas. Então, os achados são esses. Então, a dilatação do intestino delgado, maior do que 2,5 centímetros de diâmetro, ou 3, tá? A gente usa na prática maior do que 2,5. Os níveis hidroaéreos, que vão aparecer quando o paciente está em ortostático, né, de pé, né? E também os níveis em diferentes alturas na mesma alça. Então, pouco gás no cólon vai depender da duração da obstrução e se ela é total ou não. Então, por exemplo, o paciente tem um delgado obstruído, vai começar a dilatar o delgado, certo? O gás que está no cólon, a tendência dele é ir saindo, né? O paciente vai eliminando as flatas, vai eliminando as fezes, então por isso que vai ter, com o passar do tempo, vai reduzindo e vai tendo, né, muito pouco gás nos cólons e no reto, porque ele vai eliminando e não passa mais porque está obstruído o delgado. Então, vai depender, então, a quantidade de gás no cólon, da duração e se a obstrução é total ou não. O gás retal também pode estar ausente, porque o paciente vai eliminar as flatas, mas vamos lembrar que o paciente normal ou com obstrução de cólon também, ele pode ter pouco gás no reto, porque vai ter eliminado o gás. Então, a importância limitada a gente tem que avaliar muito bem. Outros sinais, quando os níveis têm mais do que 2,5 centímetros, escassez de gás no abdômen, sinal do colar de contas, sinal de stretch e pseudotumor. Então, os níveis maior do que 2,5 centímetros, o que é? O paciente, então, está aqui, fez o exame deitado, mostra aqui o delgado, região central do abdômen com empilhamento de moedas. Ó. Agora, o paciente fez depois o exame ortostático, então mostra os níveis. Ó. E, ó, mede isso aqui, tem mais do que 2,5 centímetros. Tá? E tem pouco gás nos cólons, porque o paciente já eliminou o gás. Não tá vendo, a gente não está vendo aquela moldura. Um outro sinal é o sinal da escassez de gás. O que é isso? O paciente tem uma obstrução intestinal que tem muito líquido no intestino, tem pouco gás. Então, fez o exame de decúbito dorsal, tem uma alça de intestino delgado um pouco dilatada ali, mas tem pouco gás no geral. No ortostático, a gente vê o que? Essas bolinhas de gás, estão vendo? Formando tipo um colarzinho de contas. É chamado sinal do colar de contas quando o paciente faz o raio-x em ortostático e ele tem muito líquido no intestino, tem pouco gás. Em criança, a gente chama esse sinal, quando tem muito líquido, de pseudotumor. O que é? Então, vejam que a gente vê pouco gás no abdômen, a gente vê essa opacidade aqui na região central, onde seria um intestino delgado. Mas cadê o gás? Tem muito pouco gás. Por quê? Porque tem líquido. Ó. Esse paciente fez a tomografia, que é o método axial, que mostrou, olha aqui, o intestino delgado, cheio de líquido, ó, a parte mais branquinha. E o gás são essas bolinhas aqui pretas, ó, na frente. Então, o que é isso? É o colar de contas visto na tomografia. O que é? O gás, essas bolhas de gás, ficam represadas entre as válvulas coniventes. Num paciente que tem muito líquido no intestino delgado, tem pouco gás. Então, forma esse aspecto de colar de contas, né? E no raio-x, né, na criança, pode formar esse aspecto de pseudotumor, tá? Bom, a gente também pode avaliar o paciente com obstrução de intestino delgado. A gente pode ter uma ideia sobre o que a obstrução é de alto grau ou de baixo grau. O que é alto grau? É quando a obstrução é completa ou quase completa. Então, o intestino vai dilatar bastante. As alças vão ter mais do que 3,6 centímetros de diâmetro. Elas excedem
a metade do diâmetro do cólon. Aqui está o cólon. Tu vê 2,5 vezes a quantidade de alças, né, distendidas comparada com o número de alças normais. Os níveis têm mais do que 2 centímetros. Tá? Tu tem níveis diferindo em mais de 2 centímetros em altura na mesma alça. Então aqui tem uma alça, tem um nível aqui, outro ali. Essa altura é mais do que 2 centímetros. Isso aqui infere, então, indica uma obstrução de alto grau. Ou seja, passa muito pouco gás pela obstrução. Por exemplo, aqui esse artigo mostrou que se tu tiver níveis maiores do que 2,5 centímetros e níveis diferentes, alturas da mesma alça, esses dois achados, é muito alta a chance desse paciente ter uma obstrução de alto grau ou completa. Bom, o raio-x consegue te responder, existe obstrução? Sim. Onde? Também te dá uma ideia. O grau te dá uma ideia, é mais difícil, mas te dá uma ideia. Mas a grande importância da tomografia é o seguinte, ela vai te dar a causa da obstrução, porque ela vai te mostrar o ponto de transição e ali é a causa. Pode ser uma aderência, um tumor, né, uma hérnia. E as complicações que a tomografia mostra, por exemplo, se tem isquemia associada, se tem uma torção, um volvo, ou aquela alça perfurou. A tomografia consegue ver muito melhor as complicações que o raio-x. Então, a tomografia é muito boa então, para ver causa e complicações no abdômen agudo. Um outro caso, paciente idosa, 72 anos, vômitos, persistente há 3 dias. Ó, fez o raio-x de pé, níveis, ó, empilhamento de moedas, isso aqui é delgado. Ó, aqui no decúbito lateral esquerdo, mostrando o empilhamento de moedas, um nível ali. Tá? Pouco gás nos cólons, né? Quer dizer, altamente sugestivo de obstrução do intestino delgado, era uma abrida de jejum. Esse paciente, jovem, 34 anos, com dor abdominal e vômitos. A gente vê, então, no raio-x em decúbito dorsal, as alças da região central do abdômen distendidas, com sinal do empilhamento de moedas. Cadê o gás nos cólons? A moldura tem pouco, né? Tem um pouquinho de gás no reto. Então, altamente sugestivo de obstrução de delgado, fez o raio-x em pé, ortostático, ó, os níveis hidroaéreos. Tá? Esse paciente foi operado na brida no ilho, terço médio. Bom, e o grosso? Também pode obstruir, mas as causas são diferentes, principalmente neoplasia no grosso. Tá? Volvo, diverticulite, hérnia e doença inflamatória intestinal são outras causas, mas obstruir o grosso a gente tem que pensar em neoplasia. De novo, o raio-x tem uma sensibilidade e especificidade intermediárias, né? A gente vai ter que a tomografia tem muito maior acurácia, principalmente para a causa, onde está obstruído, qual é a causa, um tumor, a tomografia pode mostrar. E as complicações, isquemia e perfuração. Então aqui, ó, a gente vê os padrões, né? O grosso ali é a moldura do abdômen, né? Então seco, colo ascendente, transverso, descendente. O cólon dilatado ele também tem que medir aqui, tem que ter mais de 6 centímetros, né? E o seco pode ter mais de 9, tem que ter mais de 9 centímetros, tá? Aqui o paciente fez o exame de decúbito lateral esquerdo, mostrando então, os níveis hidroaéreos. A gente também é importante saber a questão da válvula ileocecal no paciente com neoplasia colônica, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um tumor no cólon transverso obstruindo o intestino grosso. Se a válvula ileocecal for competente, aqueles seco, cólon, transverso, ascendente, vão distendendo e vai causando cada vez mais dilatação e o risco de perfuração até do seco. Já se a válvula for incompetente, então está aqui o tumor obstruindo o cólon vai dilatando até que a válvula abre e vai causar então descompressão para o ilho distal. Então o ilho vai começar também, o intestino delgado vai começar também a dilatar porque a válvula ileocecal é competente e vai permitir que o gás volte. Quando ela é incompetente, ela pode simular, então, uma obstrução de intestino delgado distal. Tá? O seco, a gente tem que lembrar que se ele começar a aumentar mais do que 10 centímetros, por exemplo, tem o risco de perfuração. Claro que, vamos lembrar do caso que é aquele paciente cronicamente obstruído, que aí o seco pode ter mais de 10 centímetros e não perfurar porque é crônico. Então, o tamanho do seco depende da duração e da rapidez da obstrução. É um desafio, né, a chamada pseudo-obstrução colônica, né? Temos duas causas, o hidrodinâmico é a síndrome de Ogilvie. O hidrodinâmico é aquela dilatação difusa, tanto do delgado, do grosso e do reto. Então, todo o intestino fica parado e distendido. As causas são cirurgia, peritonite, trauma, opioide, doença crítica, neurológica ou metabólica. São várias causas, mas que vai acontecer uma dilatação difusa de todo o intestino e do reto, tá? Sem nenhuma causa mecânica.
A síndrome de Ogilvy é uma dilatação aguda do cólon. Também ela não tem causa mecânica, é apenas uma alteração de inervação autonômica, porém ela é grave porque pode causar isquemia e perfuração do seco. É mais comum essa síndrome de Ogilvy ter dilatação do seco, cólon ascendente e transverso. As causas são várias, desde cirúrgicas, traumas urológicas, transplante de órgão, laparotomia, apendicite, clínicas, alterações pulmonares, cardiopulmonares, metabólicas, oncológicas, então são diversas causas. Então por isso que é um desafio. Uma dica é, se o cólon está distendido, se o diâmetro do seco for menor que os outros segmentos, é improvável que tenha algo mecânico obstruindo. Mas isso aqui é difícil da gente conseguir avaliar, né? Então muitas vezes é difícil diferenciar se realmente existe uma obstrução mecânica do cólon ou é só uma pseudo-obstrução. Então a gente vai lançar mão da tomografia, que é o melhor método para avaliar isso, né? Trago aqui uma outra causa de obstrução de intestino grosso, que é uma causa não é incomum a gente ver na prática, e é o volvo de sigmoide, quando acontece uma torção sobre o seu eixo aqui do próprio sigmoide. Ó. Ele vai torcer, né? Então esse sigmoide torcido vai dilatando e vai formar esse sinal aqui, essa dilatação do cólon sigmoide aqui no raio-x, que é o sinal do U invertido, aparece um U invertido, ou do grão de café, né? A gente consegue ver no raio-x, é bem evidente. Então, geralmente aquele paciente idoso que tem um sigmoide alongado, por isso ele vai torcer. Um paciente cronicamente constipado, né? Então ele pode ter episódios intermitentes, ele pode fazer e desfazer isso aqui sozinho, ou ele pode fazer realmente isso aqui não desfazer, e o grande risco aqui é perfurar e ter uma isquemia, porque torce aqui o pedículo vascular. Então, aqui trago uma outra imagem aqui no raio-x, ó, sinal do grão de café ou o invertido. Na cirurgia a gente vê se dilatar, essa dilatação importante aqui do sigmoide, ó, com o volvo. Tá? Um sinal no raio-x que a gente pode ver é quando o sigmoide, ó, que ele, o sinal do grão de café, fica acima do transverso. É um sinal bastante confiável no raio-x. Bom, além disso, a gente vai procurar no raio-x de abdômen agudo gás fora de alça, o gás extraluminal, chamado pneu peritônio. O que é isso? Quando o gás, quando existe a perfuração de uma víscera que tem gás, por exemplo, estômago, duodeno, intestino, e o gás então vai ficar fora do intestino. O raio-x geralmente é usualmente o primeiro método. A sensibilidade dele varia bastante. Vejam que para coleções de ar pequenas, né, a sensibilidade é baixa. Então, por isso, a tomografia é o método mais sensível, consegue ver o local e a causa da perfuração. A gente usa a janela de pulmão, porque é mais fácil nessa janela de ver o ar. Tá? Então, o gás, o ar livre, perfurou, por exemplo, o estômago perfurou, esse ar vai se acumular. Então, ao longo do mesentério, nos ligamentos e ao redor dos órgãos. Né? Então, a gente tem que conhecer a anatomia do abdômen para saber onde é que o gás vai se acumular. O local que ele mais gosta de se acumular é onde? Abaixo do diafragma. Então, por isso, o raio-x de tórax é uma incidência que a gente faz no raio-x de abdômen agudo, porque aquele ar, o paciente está de pé, né? Então o ar sobe e vai se acumular entre o diafragma e o fígado. O sinal de Higler, o que é isso? Quando tem um pneu peritônio grande, vai ter ar fora da alça e ar dentro da alça. Então, o ar fora e dentro consegue dar um contraste muito grande. Tu consegue ver a parede da alça. Isso aqui no paciente normal a gente não vê, ó, essa linhazinha. Ó, tu consegue ver muito bem as paredes das alças, porque tu tem ar dentro e fora da alça. Sinal de Higler. Sinal do ligamento falciforme, normalmente a gente não vê o ligamento falciforme. Tá? Quando tem um pneu peritônio grande, o ar vai delimitar esse ligamento. Aqui o ar também pode ficar embaixo do fígado, ó, nesse esquema. Ele pode ficar aqui no espaço hepatorrenal ou de Morrison, esse espaço entre o fígado e o rim. Aqui também tem o pneu peritônio grande, tem o sinal do Higler, né? Tu vê muito bem a parede das alças. Aqui de novo o pneu peritônio grande, né? Onde o paciente tinha muito ar aqui embaixo aqui do diafragma direito, aqui está o fígado. Ó. Esse paciente foi uma perfuração de cólon em colonoscopia, então o cólon tem uma porção retroperitoneal, então o ar também vai para o retroperitônio e delimita muito bem aqui os rins que estão no retroperitônio. A chilaidite, a gente tem que lembrar o que é isso, é quando o intestino grosso, né, o cólon transverso aqui, ele se interpõe entre o diafragma e o fígado, e dá esse aspecto aqui, com elevação do diafragma à direita, e tem as alterações. Ó. Então eu sei que isso aqui não é pneu peritônio, é o cólon, que se interpôs entre o diafragma e o fígado aqui à direita. É mais comum à direita. O gás extraluminal também pode ter outras causas, por exemplo, um enfisema vesical, uma infecção aqui na bexiga urinária, tu vai ter esse gás aqui na pelve.
pode também ter uma pielonefrite enfisematosa. O que é isso? Quando uma infecção grave renal com bactérias que produzem gás. Então, tu vai ter produção de gás no espaço retroperitoneal em volta dos rins, formando essa imagem aqui. As calcificações, elas dependem, então, da localização e do padrão. Por exemplo, em forma de rim, são as calcificações nas paredes e cavidades, por exemplo, cistos, aneurismos e estruturas ocas. As lineares são na parede de estruturas tubulares. As laminares ou lamelares são na luz das cavidades. E as amorfas ou empipocas são nos órgãos sólidos ou tumores. Então aqui trago uma calcificação aqui na vesícula biliar em forma de rim. Ó. Aqui tem uma calcificação linear, uma calcificação vascular por aterosclerose. Aqui, calcificação laminar e lamelar, que acontece no lúmen de cavidades com líquidos, por exemplo, cálculos renais, ou cálculo coraliforme no rim direito e no rim esquerdo. Ou né, cálculos biliares e cálculos na bexiga urinária. Aqui um grande cálculo na bexiga urinária. As amorfas ou empipoca são formadas em órgãos sólidos e tumores. Então aqui a nefrocalcinose, que é a calcificação na medular dos rins, ó, calcificações amorfas. Aqui num leiomioma, uma paciente com grande mioma uterino, com calcificações do mioma. São amorfas ou empipoca. Aqui calcificações pancreáticas também, empipoca ou amorfa, né? Paciente com história de pancreatite crônica. E no teratoma de ovário, aqui formando calcificações, inclusive com a formação de dentes, aqui num tumor chamado teratoma, onde pode acontecer a formação de dentes, de tecido gorduroso, tecido com necessidade de partes moles, até a formação de pelos, né? Nesse tipo de tumor aqui. Aqui a gente vê uns dentes. E as massas abdominais são sinais. Quais são os sinais de uma massa abdominal? Deslocamento das alças intestinais, ou seja, tu vai ter pobreza de alças com gás naquela área onde tem a massa, porque ela vai deslocar. E as margens da massa também tu consegue, às vezes, avaliar. Claro que depois, esse paciente, quando a gente vê alguma massa, dependendo do caso, a gente vai fazer a tomografia. Então aqui, ó, cadê o intestino aqui? Está deslocado para cá, ó, o colo descendente. Porque a gente tem essa massa. O que é isso? O que tem aqui à esquerda? O baço. Então uma esplenomegalia, um baço bem aumentado. E aqui? Por que a gente não tem nenhum tipo de alça de intestino aqui? Não tem gás. Porque a gente tem um grande tumor aqui, com calcificações, né? Que era um tumor, um mioma uterino, paciente com uma miomatose cheia de mioma uterino. Paciente com idosa, com a bexiga cheia de líquido, né? Então, forma esse tipo de massa aqui, ó. Parece um deslocamento aqui de alça do intestino para cima, né? A paciente foi sondada, urinou, ó. Cadê a massa? Era apenas um bexigoma, ou seja, uma importante dilatação da bexiga por urina. Ó. Um outro achado de massa abdominal, ó. Cadê o gás aqui? Na tomografia a gente via que era um cisto renal. Tá? Simples cisto renal. Bom, a conclusão, então. Atualmente, o raio-x de abdômen tem ainda tem valia, né? Na avaliação do abdômen agudo obstrutivo, onde a gente vai procurar os sinais de obstrução intestinal, que são o padrão, né, da distribuição de gás, como mostrei antes, tá? E o abdômen agudo perfurativo, onde tu vai procurar o pneu peritônio, que é o gás fora de alço. A gente sabe que o raio-x, então, vai ser, nesse tipo de situação, indicado como um primeiro exame. Mas muitas vezes a gente sabe que o paciente depois vai fazer a tomografia, que ela é muito melhor para dar o quê? As causas e as complicações daquele abdômen agudo, tá, pessoal? O abdômen agudo, então, ele não tem indicação de ser avaliado com raio-x, por exemplo, num paciente com dor abdominal por suspeita de colicistite, uma inflamação da vesícula. Também não tem indicação na avaliação fígado, né, baço. A gente tem que ter esse tipo de noção para não indicar o exame de maneira inadequada. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula.